Esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Aleluia, santo, santo tu és, Senhor. Louvado seja teu nome, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Adorando um Deus todo poderoso, todo especial para nossas vidas. Você que está com a tua família, seja bem-vindo. Você que está nos visitando também, seja bem-vindo. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 23, onde a gente vai falar um pouco de dízimos e ofertas. Glória a Deus. Amém? Você que encontrou, diga amém. Ninguém encontrou? Diz assim a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 23: O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Amém? Amém. Então essa palavra, no Salmo 23, eu creio que cada um dos irmãos já conhece até de cor, não é? Você tem gravado na mente que aonde você passa sempre tem uma placa com essa mensagem. Então hoje nós conseguimos dizer que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Se nada, como o salmista diz, nada faltará, então é nada. Em todas as coisas nada faltará a cada um dos seus filhos. Amém? Amém. Queridos, eu quero te falar uma coisa mais importante que nós temos que ter na nossa vida é a nossa fidelidade. Diga fidelidade. Mas eu quero te dizer que a tua fidelidade no teu dízimo e nas tuas ofertas, o que é que você recebe? O que é que você recebe em troca de Deus? Você vai receber a tua prosperidade nessa terra. Diga amém. Amém. A tua prosperidade nessa terra. E se você não está comprando a tua salvação, você está negociando com o Senhor a prosperidade na tua vida, em todas as áreas. Mas você tem que ser também, saber que nós temos o nosso compromisso em tudo aquilo que Deus nos dá. Temos que ser grato a Deus, porque quando a gente vai fazer algum negócio, alguma empresa, algum produto para revenda, para vender, a primeira coisa que nós pedimos é que Deus nos abençoe, não é verdade? Mas Ele vai abençoar. Ele vai abençoar porque Ele é o Senhor e pastor de cada um dos seus filhos, e nada vai faltar nas suas vidas nem nas nossas vidas. Amém? Você que vai dizimar e ofertar, o presbítero Naldo está aqui com os envelopes. É só você levantar a mão e ele irá até a sua direção. Amém? Glória a Deus. Fique à vontade, porque tudo que você semeia, você colherá. A palavra de Deus diz. Você colherá grandemente em abundância, sabe? Porque esse Deus é maravilhoso. E Ele renova as nossas forças e nos guia para os caminhos corretos, como Ele prometeu. Amém? Você vai recebendo o envelope. Se você ficar de pé, amém? A igreja toda levantar para reverenciar esse momento. E esse momento é um momento de gratidão. Sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá, por tudo aquilo que Ele nos abençoa. Glória a Deus. Se é um trabalho que você está hoje precisando, Deus abre portas para trabalho.
Se alguma coisa está acontecendo com você pela justiça, Deus também vai te dar vitória na maneira que Ele vai agradar o teu coração em todas as áreas da tua vida, bem? Você que pegou o seu envelope, coloca no coração. Você que não tem hoje, também coloca a tua mão no teu coração. Nesse momento a gente vai unir a nossa fé em uma só fé, porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe que cada filho está passando hoje, cada prova. Se você está na prova, se você está desempregado, se você está naquele momento difícil que não aparece trabalho, meu querido, saiba que esse Deus está falando aqui nessa palavra: nada te faltará, nada te faltará na tua casa, nas tuas finanças, aonde você pode dizer: pastor está falando que nada faltará, mas hoje eu nem almocei, hoje eu nem tomei café. Mas esse Deus, Ele está todos os dias do teu lado, vendo a tua situação, vendo o que você está passando, vendo as provas que você está passando, vendo também aquele momento que você está abençoado pelas mãos dele. Obrigado, Senhor, por essa noite, Deus. Obrigado por cada filho que já chegou, Senhor da glória. Obrigado pelos teus filhos que ainda estão por vir, meu Deus da glória. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, Pai. Agradecemos, somos gratos a Ti, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Teus filhos estão aqui com a fidelidade, Senhor, que os seus corações hoje, Pai, têm a Te oferecer o melhor, meu Deus da glória, que eles separaram para Ti, meu Pai amado. Separaram para a Tua casa, Senhor. Separaram para a Tua obra, Senhor da glória. Por isso nós somos gratos a Ti, Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem, meu Deus, abençoado cada um dos Teus filhos, Pai. Pai, se for uma porta de emprego, Senhor da glória, abençoa grandemente, abre as comportas do céu, Pai, e derrama, meu Deus, essa bênção que esse irmão está esperando, essa bênção que nós estamos esperando, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Pai, se na justiça, meu Deus, que há algum dinheiro empatado, Senhor, se, meu Deus, o inimigo está tentando, meu Deus, tirar essa bênção dos seus filhos, Pai, que o Senhor venha com o teu poder, Senhor, e seja quebrado toda a armadilha de Satanás na vida dos teus filhos, Pai amado, na vida financeira, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E a igreja do Senhor Jesus traz o seu dia, o seu oferta, com alegria no seu coração, agradecendo todos os momentos. Sabe, queridos, para sair daqui sem uma bênção. A bênção está aqui nessa noite. A misericórdia de Deus está sobre a tua vida. É um culto de celebração e agradecimento pelo que Deus tem feito. Glória a Deus. Amém? Gostaria de chamar aqui o irmão Elielto, esse pastorzão abençoado. Eu quero que a igreja aplaude esse homem, que é um homem de Deus. É um homem que tem buscado a presença de Deus com a sua família. É um homem onde Deus tem honrado aonde ele vai. É um homem de Deus que tem ganhado almas para o Senhor, tem pregado o Evangelho.
é um homem de oração. Então eu gostaria que a igreja ficasse de pé, para que nós levantássemos nossas mãos na direção deste servo, deste vaso. Queridos, hoje Deus quer falar com você. Hoje Deus quer, através deste vaso, trazer uma mensagem para a tua vida, para a tua família. E que você ore comigo essa noite, agradecendo a Deus pela presença deste homem de Deus aqui neste ministério. Meu Deus amado, Pai querido, Pai, nós te apresentamos aqui o teu servo, Pai. Eu sei, meu Deus, que essa palavra que ele vem trazer, o Senhor colocou no seu coração, Pai. A igreja está aqui estendendo as mãos na direção deste servo, Pai, orando pela vida dele, orando pela família, pelos filhos deles, Pai amado. Pai, que neste momento todo principado e potestade bate em retirada, Senhor. Há milhares e milhares de quilômetros deste local, Pai amado. E que a mente dos teus filhos, Pai amado, fique aqui dentro da tua igreja, Pai. E que nem o mal, Senhor, que nem uma situação venha tirar a atenção deste culto hoje, nessa noite, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui, Pai, para ser servos, Pai, para cada um dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Chamou a igreja do avivamento. Boa noite a todos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Amém? Mais um culto de celebração para a honra e glória de Jesus, amém? Ele é o rei de toda a terra, não é verdade, Ícaro? Amados, Deus ele tem algo maravilhoso para nós hoje, amém? Nossa irmã que está nos visitando, é a primeira vez que você vem aqui, seja bem-vindo, veio aqui, é uma família, amém? De Deus. Glória a Deus, amado. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dessa irmã, Amados, Deus deu uma palavra, né, para trazer para a igreja. Quando o nosso pastor me falou que eu iria pregar nesse dia 26, e eu pedi para Deus uma palavra, e Ele me deu, amém? Mas, meditando nessa palavra durante a semana, durante os dias, quem veio domingo passado aqui, levante a mão, onde o presbítero Júnior nos trouxe uma palavra, glória a Deus, poderosa para nossas vidas, não é verdade? E lá no canto, filmando, como sempre, Deus falou comigo, muito forte nessa palavra. E meditando nessa palavra na segunda-feira, Deus ele quer que eu continue a palavra do presbítero. Glória a Deus. O nosso presbítero ele falou sobre arrependimento, né? Não é verdade? Ele falou sobre arrependimento no domingo passado. E hoje eu gostaria de falar com você sobre o Evangelho. Diga, o Evangelho. O Evangelho. Amém? Mais uma vez, o Evangelho. O Evangelho. Por que o Evangelho? Porque não existe arrependimento sem o Evangelho. E não existe o Evangelho sem arrependimento. Glória a Deus. Quando Deus criou todas as... Deus ele não muda o propósito, mas ele muda a estratégia. Amém? Você vai entender agora. Deus ele espera de cada um de nós se arrependermos. E aconteceu muitas coisas depois do pecado de Adão e Eva. Muitas coisas foram feitas. Muitas estratégias foram mudadas por Deus até o Evangelho chegar. E o Evangelho chegou. Mas Deus ainda aguarda cada um de nós se arrependermos. Cada um de nós. Glória a Deus. Então não existe arrependimento sem Evangelho, não existe Evangelho sem arrependimento. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, eu tenho um tempo muito bom. Então vamos lá. Você sabe que a Bíblia diz
que o lamento, o choro, o sofrimento, eles não ficavam no lugar santíssimo quando Moisés armou a tenda. O santuário ficava lá dentro. E todo o sacrifício, todo o lamento, todo o sofrimento do povo ficava fora. Não juntamente com o lugar santíssimo. Eu acredito que a presença de Deus, amados, na presença de Deus, não é lugar de sofrimento, não é lugar de lamento. Mas eu acredito que a presença de Deus é um lugar de combustível, onde nós buscamos se abastecer. Aleluia. Onde nós buscamos força, onde nós buscamos uma direção, uma força que só Ele pode nos dar. Amém? Mas isso não quer dizer que nós não vamos chorar, nós não vamos sofrer, nós não vamos se lamentar. Nós vamos. Mas Deus Ele vai nos dar o combustível para nos abastecer. Amém? Amém. Outra forma que eu posso falar para vocês é que um tempo atrás a Bíblia diz que o homem ele tentou ligar a terra com o céu através da Torre de Babel. O homem ele queria, com suas próprias forças, com seus próprios méritos, conectar a terra com o céu. E você sabe o que aconteceu, não é verdade? Mas a Bíblia diz que o céu ele desceu na terra. O céu ele veio aqui na terra. A Bíblia diz que o verbo, como a minha esposa abriu o culto, ele se fez carne e veio até a terra. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu quero te dizer que o céu está conectado com a terra. É por isso que hoje eu e você conseguimos ter esse acesso com Deus, porque o céu desceu. Aleluia. Jesus ele veio e quebrou todas as barreiras. Hoje a salvação é pela graça. Diga graça. Nós vamos ler agora para nós entendermos melhor. Amém? Vamos abrir Romanos capítulo 1, versículo 14 em diante. Você que trouxe a sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 14, está aqui. Amém? Todos já acharam? Vamos ler. Pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. Diga amém. Amém. Versículo 15. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho, pois é ele o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não judeus. Diga amém. Amém. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé, e do começo ao fim, como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Em outras palavras, o justo viverá pela fé. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, que nós acabamos de ler, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha falar com cada um de nós nessa noite, Pai. Tudo aquilo que o Senhor falou, meu Deus, para mim, tudo aquilo que o Senhor tem falado, Deus, para mim, o Senhor venha, meu Deus, falar com a tua igreja nessa noite, Pai. Com o teu povo que aqui está, Senhor. Com as pessoas, meu Deus, que o Senhor convidou hoje, meu Deus,
para fazer parte, Senhor, desse momento maravilhoso, meu Pai, na tua casa, aonde, meu Deus, eu creio que cada um de nós, meu Deus, não vamos voltar para nossas casas, Pai, da mesma forma que nós chegamos aqui, mas nós vamos voltar para nossa casa, meu Deus, totalmente cheio, Senhor, da tua presença, cheio do teu Espírito Santo, Pai. Nós vamos ser desatados nessa noite, nós vamos ser curados, nós vamos ser libertos nessa noite, Pai, para viver o verdadeiro Evangelho. Diga amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, você não vai voltar para sua casa do mesmo jeito que você chegou aqui, mas você vai voltar cheio da palavra, do Evangelho, da presença do Espírito de Deus. Amém? Dê um aplauso, Senhor. Amado, o apóstolo Paulo, ele começa escrevendo no capítulo 14: pois é meu dever. Ele inicia falando essas palavras: pois é meu dever. O apóstolo Paulo, ele não está falando sobre uma conta de internet, sobre uma conta de energia, sobre uma conta que ele estava devendo no banco, mas ele estava falando do Evangelho. Aleluia. Amém? Amém. E se eu e você, amados, entendermos o Evangelho, nós assumimos essa conta. Nós tomamos também, nós fazemos parte também dessa conta. É o dever de cada um de nós assumir o Evangelho na nossa vida. Porque o Evangelho, ele me encontrou. Aleluia. Assim como o Evangelho que encontrou Paulo. Paulo, ele preparou as suas armas, ele preparou os homens, os soldados, que tinham juntamente com ele, e se organizaram, e se planejaram, alguns dias, para ir até uma cidade, para destruir, para matar, para fazer prisioneiro os cristãos. E eles pegaram todas as armas deles, todo o armamento, e foi com seus soldados. Mas no caminho, na verdade, ele teve um encontro. Jesus encontrou Paulo, assim como ele encontrou eu e você. A Bíblia diz que nós não buscamos o Senhor, nós não aceitamos a Ele. É Ele que nos encontra, é Ele que nos busca, é Ele que nos acha, é Ele que nos chama. E Paulo, ele teve um encontro com Deus. E depois que ele teve esse encontro com Deus, a vida dele mudou. A vida dele foi transformada. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele nem imaginava que depois daquele encontro com Deus, o que ele ia fazer era ao contrário de todo aquele preparamento, de toda aquela organização que ele estava fazendo. Ele matava, ele caçava os cristãos, porque os cristãos seguiam a Cristo, porque os cristãos pregavam o Evangelho, eles falavam do Evangelho. Então ele perseguia esses cristãos. Mas depois do encontro com Deus, depois de Jesus encontrar Paulo, a vida dele foi mudada. E agora aqueles que ele perseguiu se tornaram irmãos dele. Aleluia. Agora ele prega o Evangelho. Agora ele anuncia o Evangelho. E quando ele escreveu o que está escrito aqui em Romanos 14, 1,14, pois é meu dever pregar a todos,
pois é meu dever pregar a todos. Queridos, se nós entendermos o Evangelho, nós vamos entender que é nosso dever pregar a todos. É meu e seu. Amém? Amém. É meu e seu. Diga para a pessoa que está do seu lado: é meu e seu. Amém? Amém. Glória a Deus. Paulo ele assumiu uma dívida que não tem como nós pagarmos essa dívida. Essa dívida ela é incalculável, é impagável. Talvez a gente nunca vai pagar essa dívida, ou nunca mesmo, porque era uma dívida sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. E Paulo ele entendeu isso. É por isso que ele escreveu isso. É meu dever. É meu dever levar a todos o Evangelho, porque a dívida que ele pagou por mim era incalculável, era impagável. Jesus ele pagou aquela dívida lá na cruz com gota de sangue. Ele sofreu, chorou, ele sentiu dor. Essa dívida era nossa, era minha, era sua. Essa dívida. Porque antigamente a Bíblia diz que todo aquele que pecasse seria morto, porque o salário do pecado é a morte. Então, se a pessoa pecasse, ela ia morrer. Ela ia morrer. Mas hoje é pela graça. Glória a Deus. Mas hoje é pela fé. É pela fé. Então, se eu e você nessa noite entendemos que aquela dívida que foi paga na cruz, nós vamos assumir, nós vamos entender que o dever nosso é pregar o Evangelho, é anunciar o Evangelho, é viver o Evangelho na nossa vida, é viver. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo ele diz: é meu dever pregar a todos, tanto os civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. Ele diz a todos. Querida, nossa igreja, Vida Eterna, é uma igreja onde Deus ele levantou aqui na cidade de Macapá para ser reconhecida como uma igreja que prega o Evangelho, Aleluia. Glória a Deus. que prega o verdadeiro Evangelho. Glória a Deus. Todo domingo você está aqui nessa noite. Todo domingo você está aqui. Amém? Amém. Você tem ouvido o Evangelho. Você tem vindo buscar o Evangelho. Você que é daqui da nossa igreja, você que frequenta aqui, você sabe que é muito difícil Deus trazer uma palavra para nós, uma palavra agradável, não é verdade? Uma palavra que nós ouvimos, nós somos agradados por ela. Não. Aqui é pregado o verdadeiro Evangelho. Aleluia, Deus. O Evangelho ele confronta a pessoa. O Evangelho ele dói, ele machuca. É por isso que eu quero te dizer que o Evangelho hoje, querido, ele está aqui nessa noite hoje Glória a Deus. para você. Se você quer aceitar esse Evangelho hoje, ele está disponível. Nós precisamos assumir o que é nosso de direito. O que é nosso de direito, amado? É anunciar o Evangelho. Jesus ele falou: vão em todos os lugares, em todos os mundos, pregue o Evangelho. Ele não falou para um nem para dois, ele falou para todos. Para todos nós. Amém?
nós recebemos o Evangelho. Amém? Amém. E nós vamos fazer o que Deus Ele quer que nós façamos. Amém? Paulo, ele entendeu isso. Então ele percebeu que era para todos. Não importava se era judeu ou não judeu. A Bíblia diz, a minha esposa falou no início, que Jesus ele veio para os judeus, ele veio para os seus, mas os seus não quiseram. É por isso que chegou até nós. É por isso que essa graça Aleluia. chegou até nós. Paulo ele recebeu isso. E quando a gente olha a Bíblia, a gente não entende. Mas não é para nós entendermos, é para nós vivermos, é para nós obedecermos. Amém, meu irmão? É para nós obedecermos. Eu não sei te explicar, eu só sei te falar que o Evangelho é para nós obedecer. No versículo 15, quando Paulo ele fala: é por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Não era em Israel, não era em Jerusalém, era Roma. Se você tem um conhecimento, querido, da Bíblia, você vai ver que a Bíblia, naquele tempo, ela diz que Roma era um lugar muito difícil de levar o Evangelho. Era um lugar hostil. Era um lugar onde as pessoas eram idólatras. Elas tinham seus deuses. Até hoje, Roma é difícil de levar o Evangelho. Mas entenda comigo, Paulo, ele fala: eu quero anunciar o Evangelho também a vocês. Ele fala: eu não tenho vergonha do Evangelho, eu vou levar o Evangelho até aí. Eu não quero saber se as pessoas vão aceitar ou não. A dívida, ela foi paga. E se for depender de mim, se fosse depender de mim, eu nunca ia conseguir pagar essa dívida. Mas eu entendo que Ele morreu por mim, Ele pagou o preço por mim, Ele pagou a dívida, que era minha, que era sua. E Paulo ele encara Roma para levar o Evangelho, não importando, não se importando. Paulo ele não tinha vergonha do Evangelho. E por que nós temos vergonha do Evangelho? Quando eu tenho vergonha do Evangelho, sabe que eu entendo? Eu não conheço o Evangelho. Eu nunca conheci o Evangelho. Quando eu fico com vergonha. Entenda nessa noite hoje o que Paulo está falando, é que ele falou: eu não tenho vergonha de falar do Evangelho. Paulo ele falou isso porque ele conhecia, ele entendeu muito bem o Evangelho. Então por que cada um de nós, amados, quando eu tenho vergonha, eu não conheço o Evangelho, eu não entendi aquela dívida que foi paga na cruz, aquele sofrimento que Jesus passou na cruz, eu não entendi, eu não conheço, é algo desconhecido para mim. Todo aquele sofrimento, todo o pecado que Ele levou sobre si, toda a vergonha que Ele levou sobre si, isso é desconhecido para mim quando eu tenho vergonha do Evangelho. Quando eu não consigo viver o Evangelho, isso acontece por causa que a gente não entende. É por causa que a gente não entendeu, a gente não conhecemos o que Jesus fez na cruz. Por
cada um de nós. Querido, nós estamos vivendo últimos dias. Sim ou não? Quantos acreditam que nós estamos vivendo últimos dias? Diga, levanta sua mão. Amém? Nós estamos vivendo últimos dias. E se nós vivemos com vergonha do Evangelho, quando Jesus vem buscar a sua igreja, nós não vamos com Ele. Porque nós pensamos que nós conhecemos, mas não conhecemos. Nós não queremos falar de Jesus para as pessoas. Nós não queremos demonstrar para as pessoas que nós somos cristãos, que nós somos pessoas que foram transformadas pelo Evangelho. O Evangelho, ele me encontrou, ele transformou minha vida. Depois que o Evangelho entrou na minha vida, tudo se fez novo. Eu comecei a ser uma nova pessoa, um novo homem. Glória a Deus. O Evangelho me encontrou e agora eu anuncio o Evangelho. Eu não tenho vergonha do Evangelho, porque quando eu passo a ter vergonha, eu nunca fui encontrado pelo Evangelho. Eu nunca tive conhecimento do Evangelho. Era apenas simulação. Paulo ele entendeu muito bem, amados. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho aonde for, porque eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha, eu vou anunciar o Evangelho aonde for. Se for lá para Roma, então eu vou. Ah, mas tem alguns deuses lá e não vão acreditar em ti. Não interessa. Não interessa. Porque se for para me morrer, eu morro por causa do Evangelho. Se for para me pregar o Evangelho e morrer, que eu morra. Glória a Deus. Que eu morra. Porque Paulo diz: viver é Cristo, morrer é lucro. Glória a Deus. Viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu viver aqui nessa terra, se for para me viver esse ano de 2023, o ano de 2024, o ano de 2025, aqui nessa terra, que eu viva com Cristo. Glória Glória a Deus. Mas se não for para me viver com Cristo, que eu morra. Porque se eu morrer, vai ser lucro. Aleluia, Deus. Vai ser lucro. Porque eu entendi o Evangelho, amado. Eu fui encontrado por Ele. Jesus me encontrou. Se eu fosse viver uma vida que eu vivia antes, eu estava lascado. Se eu fosse viver uma vida há 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui, irmãos, pregando o Evangelho. Mas eu fui encontrado. O Evangelho me encontrou. a Deus. E se hoje eu morrer, querido, vai ser lucro. Vai ser lucro, meu velho. Porque o Evangelho me encontrou. Amém? Amém. Paulo ele declarou: viver é Cristo, morrer é lucro. Porque ele entendeu, e vamos entender nessa noite o que Deus está falando para cada um de nós. O Evangelho. Eu assumo o que é meu dever. Eu vou levar o Evangelho porque eu fui encontrado por Ele. Eu não tenho vergonha. Se for na escola, é na escola. Se for na rua, se for no meu trabalho, se for na minha casa, eu vou levar porque eu fui encontrado. A minha vida foi mudada pelo Evangelho. Nós somos dependentes. O que seria da nossa vida sem o Evangelho de Deus? Essa Bíblia, essa palavra aqui não é uma revista, não é um jornal. É o Evangelho. O Evangelho ele está no meio de nós. Glória a Deus. É por isso que é nosso dever, querido. É por isso que é nosso dever, senão ele não estaria aqui. Hoje, é pela graça. E a graça nos dá esse dever de anunciar o Evangelho.
Glória a Deus. Glória a Deus. Deus me deu esse versículo para complementar, eu esqueci de repassar para a irmã, mas lá em Colossenses 2, versículos 6 e 8 diz assim: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim, andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, lá no versículo 8 ele diz assim, olha, preste atenção, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo ele nos fala que nós que fomos encontrados por Jesus, nós precisamos andar que nem Jesus, falar que nem Jesus. E ele nos fala que é para nós termos cuidado com as filosofias do mundo aí fora. Porque muitas pessoas hoje, queridos, pode abrir aí se você está procurando, Colossenses 2, versículo 6 até o 8. Porque muitos hoje em dia, eles não estão pregando o Evangelho. Eles estão pregando uma filosofia. Eles estão pregando algo. Logo cedo estava com essa palavra. Mas é muito difícil ela. Não está saindo. As pessoas estão pregando uma doutrina que não vem de Cristo. São conhecimento humano. E muitas pessoas estão aceitando, estão recebendo isso. O Evangelho, amado, ele confronta. O Evangelho, ele traz arrependimento. O Evangelho, ele nos faz mudar. É por isso que Paulo ele fala para a gente: você recebeu a Jesus Cristo, então andai como Ele, falai como Ele. Mas cuidado com a filosofia do mundo aí fora. Cuidado com os conhecimentos do mundo aí fora. É por isso, querido, que nós não falamos, nós não pregamos palavras agradáveis, porque não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, entenda nessa noite que a palavra de Deus é contra a nossa palavra. A palavra de Deus, o Evangelho, ele é contra a nossa vontade, os nossos desejos. Ele é contra. O que nós queremos, o Evangelho quer outro. Então, se eu for encontrado pelo Evangelho, eu não vou viver de acordo com as minhas vontades, eu não vou viver de acordo com as minhas palavras. Eu vou viver de acordo com o Evangelho. Porque o Evangelho é Deus. Jesus ele tem que ser o centro. Amém? Jesus ele é o centro da nossa vida. Jesus ele é o centro da igreja. Jesus ele é o centro. Ele é o rei de toda a terra. Ele é o centro da nossa casa. Ele tem que estar no centro. Se Jesus não é o centro, querido, do nosso Evangelho, nós estamos acreditando na filosofia humanista aí fora. Cuidado, querido, porque hoje em dia tem a internet. Amém? Sem a internet, amado, eu não quero mexer no meu celular. Sem o Wi-Fi, eu não quero nem tocar no meu celular. O que eu vou ver aqui? Mensagens antigas, fotos que eu tirei. Tendo internet, muitos não conseguem parar de mexer no celular. Tendo dados móveis disponíveis, muitas pessoas não conseguem tirar o olho da tela. É por isso que eu te falo nessa noite hoje: cuidado com a internet. Cuidado, querido, com as filosofias humanas. Paulo ele nos alerta nessa noite que é para nós termos cuidado. Não é só você compartilhar um vídeo, esse vídeo é de Deus, essa frase é de Deus. Cuidado, porque muitos estão levando o Evangelho desagradável para o povo. Muitos estão enviando mensagens desagradáveis, querido. As pessoas estão parando de pregar o arrependimento, de pregar o Evangelho.
Não que isso seja errado, querido. Uma palavra de edificação, uma palavra de ânimo, não. Mas se eu e você, querido, nós falamos que nós conhecemos o Evangelho, mas ainda nós vivemos com vergonha do Evangelho, nós precisamos mudar. Nós precisamos olhar para nós mesmos e ter vergonha da nossa cara. Sentir vergonha da nossa cara. Porque como é que eu vou compartilhar uma frase de Deus? Como é que eu vou falar de Deus com uma pessoa se eu não vivo o Evangelho? A minha vida aqui é uma guerra. Porque eu aceitei o Evangelho na minha vida. Glória a Deus. O Evangelho, ele não é fácil, amado. Ele nunca vai ser fácil. Mas eu aceito o Evangelho na minha vida. Como eu disse, se for para me morrer, que eu morra. Mas eu vou pregar o Evangelho. Aleluia, Deus. Amados, é uma guerra. Por que eu falo isso para a igreja? Porque eu sou uma pessoa aqui da igreja que eu organizo as redes sociais. Não sei se você sabe, mas a igreja ela tem um canal no YouTube. Esse culto de hoje, essa palavra, ela vai estar no YouTube, disponível essa semana, para você compartilhar com as pessoas que vocês quiserem. Eu sou a pessoa que organiza o Instagram da igreja, que organizo a página do Facebook da igreja e que anuncio os eventos da igreja no WhatsApp. Sou eu essa pessoa. E você acha, querido, que eu vou organizar tudo isso vivendo uma vida que eu quero, fazendo o que eu quero, vivendo palavras de mim mesmo? Não, querido. Eu assumi isso para mim. Não foi o pastor, não foi a pastora que, olha, você vai ficar responsável pela mídia. Não, Igor. Eu mesmo assumi isso. Vou começar a pregar o Evangelho através das redes sociais. A igreja, ela precisa ser uma igreja evangelista, uma igreja missionária. E Deus, Ele nos dá essa ferramenta, para isso. E é uma guerra que eu tenho, sabe, amado? Porque eu sou uma pessoa que eu preciso me alimentar. Que eu preciso, assim como eu bebo café, almoço, lanche e janto, eu preciso me alimentar espiritualmente. Porque quando eu não me alimento espiritualmente, o que vai sair de mim é apenas o meu eu, é apenas algo carnal. Então, antes, amado, de eu anunciar algo no YouTube ou no Instagram, eu preciso me alimentar. Nós estamos com o segundo ano que a igreja está dando para o povo, quem quiser ter o plano diário bíblico. E se você está acompanhando esse plano de leitura que os pastores estão colocando no grupo do WhatsApp, você já leu Gênesis, você está lendo agora Êxodo, você já começou a ler Salmos, você já leu Hebreus, você está lendo Mateus agora, você está lendo Provérbios agora. Se você está acompanhando esse plano de leitura, querido, você sabe o que eu estou falando. Porque esse plano de leitura que os pastores colocam no WhatsApp também está nas redes sociais. E eu tenho lido isso, querido, para me poder publicar. Eu não vou publicar algo que eu não leio, que eu não tenho conhecimento. É como o que eu estou falando agora. Como é que alguém que se diz conhecedor do Evangelho, tem vergonha do Evangelho, vai pregar o Evangelho? Você vai falar algo que é seu, se você não viver o Evangelho. Tudo que sair de você, se você não se alimentar espiritualmente, se você não tiver o conhecimento verdadeiro do Evangelho, vai ser apenas algo carnal. Deus, Ele pode até te usar, querido, em algumas vezes, mas se você não está vivendo o Evangelho verdadeiramente, é como se fosse uma tela, dessas televisão agora de LED, né? Quem já viu
televisão, quando nós desligamos ela da tomada, mas a luzinha de LED fica acesa, né? Quantos já viu isso? Parece uma mágica, né? Como que está ligada, né, José? A tela, como está ligada a luzinha vermelha, mas não está ligada mais na tomada? Como é que pode isso? E ela fica ligada lá, né, por um tempo. Depois ela vai se apagar. Querido, nós estamos vivendo últimos tempos. Escuta bem o que eu vou te falar. Se nós não conhecermos o Evangelho verdadeiro, se nós não se alimentarmos verdadeiramente do Evangelho, querido, a luz pode se apagar. Por que muitos hoje estão voltando para o mundão? Nós acabamos de passar pelo carnaval. Eu vi pessoas que antes estavam na igreja, agora estavam no carnaval. O que foi que aconteceu com elas? Elas não se alimentaram. Elas não tiveram conhecimento do Evangelho verdadeiro. E a luz delas se apagou. Já tinha saído da tomada. Eu não sei se você está aqui nessa noite hoje e a tomada já saiu, já foi tirada a tomada. E não é por Deus não, meu irmão. Muitas das vezes nem é o diabo que tira a tomada. É nós mesmos. E nós estamos vindo para a igreja, nós vamos para a série, nós colocamos lá nas nossas redes sociais algo, mas a tomada já saiu. E a luzinha está lá. Eu não sei por quanto tempo, mas eu quero te dizer que nessa noite o Evangelho está sendo pregado. E se você entendeu o Evangelho, assim como Paulo foi em Roma, nós vamos também em todos os lugares. E esse Evangelho ele chega até nós. E é a partir de nós que muitos vão ser conhecidos. Glória a Deus. Quem crê, diga amém. Amém. Dê uma prova, Senhor. Amém? Então Paulo ele continua. No versículo 16 ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Querido, olha só, você entende isso? Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar todos os que creem. Todos os que creem no Evangelho. O Evangelho ele tem esse poder. Ele tem esse poder. O Evangelho me alcançou, o Evangelho alcançou você. Você foi encontrado pelo Evangelho. E quem crê vai ser salvo. Quem crê vai ser salvo. Paulo ele diz, lá em Lucas 18, não está aqui, mas lá em Lucas 18, 10, 14 diz assim: dois homens foram orar ao templo, um fariseu e um colaborador de impostos. É uma parábola que Jesus ele fala, que um homem chegou para orar e ele falou assim: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, me ajuda. E logo depois chegou outro para orar. Ele olhou o homem que estava de joelho e falou assim: Deus, obrigado por mim não ser igual a esse homem, um pecador. Uma parábola. Você pode ler depois lá em Lucas. Sabe qual é o nosso problema? É porque muitas das vezes nós somos igual esse fariseu. Uma parábola onde Deus ele falou do republicano e do fariseu. O republicano chegou e orou, logo depois o fariseu chegou e orou, falando isso. Muitas das vezes, amados, nós não reconhecemos como nós estamos, mas nós queremos uma posição, nós queremos ser reconhecidos. Nossos problemas, as nossas dificuldades só vão ser resolvidas quando nós formos encontrados pelo Evangelho. Quando nós somos encontrados pelo Evangelho,
tudo resolvido. Tudo. Eu acredito que é tudo. Porque a salvação ela chega até nós. E não é outras coisas que nós queremos apenas ser salvos. É isso. Então se eu entendo isso, que eu sou salvo, eu não vou querer isso só para mim. Eu vou querer isso para minha família. Eu vou querer isso para meus colegas. Eu vou querer isso também. Amém? Amém. Porque é poder. O Evangelho ele é poder. Ele é poderoso. Glória a Deus. Muitos não têm condição de ler a palavra, não têm a condição de ter o Evangelho, de conhecer o Evangelho. Muito aí no mundo não tem. Nós aqui no Brasil nós temos. Por que será? Imagina comigo, por que será Deus deu para o Brasil o Evangelho? Por que que hoje a Bíblia ela é livre no Brasil? Ela é livre aqui em Macapá. Glória a Deus. Você pode ter uma Bíblia na sua casa, você pode ter uma Bíblia até no seu trabalho. Você pode ter uma Bíblia. Eu já levei minha Bíblia para o meu trabalho. Eu posso levar. Você pode levar. Por que será que Deus nos dá essa liberdade, minha irmã? Deus, Ele nos quer que nós levamos o Evangelho. Glória a Deus. Deus, Ele quer que eu e você venhamos ser uma boca para anunciar o Evangelho. Para anunciar o Evangelho. Se você entender hoje o que é Evangelho, meu irmão, você vai olhar para o seu filho diferente, você vai olhar para a sua filha diferente, você vai chegar aqui na igreja na hora do louvor, da adoração, você não vai ser mais o mesmo, porque você vai entender o Evangelho, mano. Aleluia. O Evangelho ele é poderoso. Ele é poderoso, querido. Você não se distrai. Você não é levado por qualquer vento. Você é levado pelo Evangelho. Você é levado pela verdade. Paulo ele diz, ele é poder de Deus para salvar todos os que creem. Todos aqueles que querem, todos aqueles que querem receber. Algumas pessoas falam, mas eu não quero, mas eu não vou, não é a hora. É para aqueles que querem. É para aqueles que querem. Se você não quer, é por isso que Paulo ele não tinha vergonha. Paulo ele chegava e começava a pregar o Evangelho. Eu entendo isso, sabe? Lá no meu Evangelho, lá no meu trabalho, eu prego o Evangelho. Glória a Deus. E eu vejo que algumas pessoas não se interessam, algumas pessoas não estão nem aí. Mas eu entendi o Evangelho, irmão. Eu tenho que pregar. Eu vou pregar o Evangelho. Agora quem vai convencer? Agora quem vai mudar, quem vai transformar é Deus, é o Espírito Santo. Eu Aleluia. preciso entender que eu tenho que levar o Evangelho. Se a pessoa não vai querer, se ela vai aceitar ou não, não me importa. Agora eu tenho que fazer o que Deus pediu para mim fazer. É pregar o Evangelho, é viver o Evangelho. E se algumas pessoas aceitarem, glória a Deus, meu irmão. Se duas pessoas aceitarem, glória a Deus. É o Espírito Santo que faz o mover. O que eu estou te falando aqui nessa noite agora, querido, é se você que está aqui nessa noite hoje, não conhece o verdadeiro Evangelho, não aceitou essa palavra, que é o Evangelho, não teve o conhecimento de quem é Jesus, quem foi Jesus na cruz, aquele sacrifício que Ele fez. Se você ainda não entendeu isso, querido, você hoje tem essa oportunidade de aceitar. Você tem essa oportunidade de crer. Você tem a oportunidade de querer hoje. Mas se você não quiser, você pode voltar para sua casa, você pode voltar para o seu trabalho, você pode voltar para viver a sua vida como você sempre viveu. Sempre viveu. Mas uma coisa eu sei.
Se você aceitar, se você querer na sua vida, a Bíblia diz que tudo se faz novo. Glória a Deus. Tudo se faz novo, meu irmão. Aleluia. Tudo se faz novo. Se você aceitar nessa noite hoje, tudo vai ser feito novo na sua vida. Deus ele vai te dar uma família para te ajudar. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. As escamas dos teus olhos vão sair. Glória a O que Deus. você não conseguia enxergar, você vai enxergar. O que você não conseguia entender, você vai entender. Porque você aceitou. Aleluia, Deus. Várias vezes que Jesus falou: eu não vim para aqueles que estão bem, estão bom. Eu vim aqui para aqueles que estão doentes. Eu vim para aqueles que querem. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso, sabe? Uma pessoa que é dependente de Deus, que necessita de Deus, eu sei. Porque eu sou uma pessoa pecadora. Eu sou um pecador. Então eu necessito de Deus. Eu quero Deus todo dia. Eu quero que Deus me renova todo dia, me cure todo dia, me liberte todo dia, como o pastor falou no domingo passado. Ele veio primeiro aqui na frente, não foi por incentivar outros a vir, mas ele como pastor, ele sabe, ele sente a necessidade do querer de Deus. E eu não quero, querido, eu já falei aqui, eu não quero viver como eu vivia lá no passado, porque eu sei quem eu era antes. Eu sei o tipo de pessoa que eu era. Eu sei o que eu fazia antes. Eu não quero mais essa vida para mim. Então, se você hoje, amado, entender essa palavra que eu estou falando para você, e você não quer viver mais essa vida que você está vivendo, você não quer mais voltar a fazer o que você estava fazendo lá atrás, então viva o Evangelho, então aceita o Evangelho. Vamos junto caminhar com o Senhor. Você não vai caminhar sozinho, nós vamos caminhar junto. Deus ele vai cumprir as suas promessas nas nossas vidas, porque Ele é fiel. Tudo aquilo que Ele promete, Ele vai cumprir, amado. Ele é fiel. O tema desse ano é Jesus, o Rei de toda a terra. Eu tomo posse para a minha vida. Eu tomo posse para a minha vida, querido. Eu creio que esse ano Jesus ele vai reinar na minha casa. Ele vai reinar na casa da minha mãe. Ele vai reinar na casa dos meus irmãos. Ele vai reinar na casa dos meus colegas de trabalho. Porque Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o meu Rei. Eu sirvo a Ele. Eu pertenço ao reino dEle. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Rei. Eu entendo isso, querido. Então eu não vou viver esse ano de 2023 como uma pessoa que não sabe disso. Eu sei disso. Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o meu Rei. Eu não sou uma pessoa qualquer. Você não é uma pessoa qualquer. O teu Rei é Jesus. Você é guardado pelos anjos. Você pode chegar em algum lugar, meu irmão, e as pessoas olharem para você e viram a cara e nem te conheço, mas Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Talvez tem pessoas que não dão importância para você, não reconhecem você. Ele dá importância para você, Ele reconhece você. É isso que é o mais importante, querido. Não são as coisas desse mundo que é importante, não são sabe que as coisas agradáveis aí fora não é as coisas mais importantes. O mais importante, querido, é ser reconhecido por Deus. Eu vou falar algo para vocês aqui que Deus está colocando no meu coração. Jesus ele fala assim para os seus 70 discípulos. Lucas ele fala sobre os 70 discípulos de Jesus. E Jesus ele envia 70 discípulos para pregar o Evangelho. E os discípulos vão pregar o Evangelho, eles anunciam o Evangelho para o povo, para a comunidade, e eles vêm toda alegre, eles falam, Jesus, nós pregamos o Evangelho, as pessoas foram curadas, as pessoas foram libertas, muitos milagres nós fizemos. Jesus olha para eles, Jesus ele fala assim, as minhas palavras, o mais importante não é isso. O mais importante é que o nome deles
esteja escrito no livro da vida. O mais importante não são isso, amados,